Então, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença, assim como também estendemos a gratidão a quem estiver ouvindo. E hoje o nosso tema é assim mais livre, de perguntas e respostas, mas como já é habitual, a menos que levante a mão ou coloque no chat aqui uma pergunta inicial, eu sempre tenho um tema ou um assunto a trazer para a gente ter uma base. E hoje pensei, assim, quando eu estive pensando na aula de hoje, de falar um pouco no que significa o desconstruir do sistema de pensamento do ego, que é uma base que é muito forte, que vem muito forte nas primeiras lições do curso em Milagres. E agora, ano novo, muita gente inicia as lições número 1 com o primeiro dia do ano para ter um parâmetro de guia em como seguir. Então, pensei de falar um pouco nisso, nessa desconstrução, no que significa, então, o que essas primeiras lições fazem na nossa mente. Mas antes de falar um pouco disso, e eu convido vocês a nós, juntos, na nossa mente, nos decidirmos por quem que será o nosso professor nessa hora, e bem como sempre. Então, nessa hora de estudo, para que isso que possamos aprender do professor do Espírito Santo, que possamos usar isso no nosso cotidiano, na nossa jornada de volta à consciência da casa do Pai. E assim, entregando o comando do nosso ao Espírito Santo, nós estamos então prontos para iniciarmos essa nossa interação de hoje. E, como eu falei, então, a minha ideia, então, no meu assunto, e depois nós abrimos, e durante o assunto também, são bem-vindas as ajudas, mas é trazer, então, esse tema de comentar um pouquinho da função do desconstruir do sistema de pensamento, que o livro-texto nos ensina a completa reversão do pensamento, e as lições, principalmente as primeiras, elas são uma maneira, elas estão voltadas à prática de como que podemos voltar a reverter o nosso modo de pensar. E se nós levarmos em conta, como nós aprendemos nas últimas interações que tivemos aqui, nos últimos estudos, de que a meta para o estudo é a paz, então, nós sabemos que a paz, ela sempre está presente na nossa mente, embora que nós nem sempre estamos cientes dela. O fato de nós termos esquecido da paz, quando pensamos em separação, quando nós cortamos a nossa comunicação por pensar separação, nós cortamos a nossa comunicação, cortamos a capacidade de estarmos cientes dos pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus são a paz, nós também, com isso, nós desaprendemos o que é a paz. Mas nem por isso ela deixou de estar presente na nossa mente, ela apenas está obstruída por aquilo que nós passamos a pensar no momento da separação, no momento que fizemos as crenças, no momento que a curiosidade em como que seria fazer um reino além de Deus levou a melhor, e nós passamos a aceitar isso como verdadeiro, e ao custo de esquecermos da nossa realidade em Deus. Então, a paz e a realidade de Deus, elas andam de mãos dadas. É impossível sentir a paz sem termos
a consciência da realidade de Deus, mas nós temos a resposta de Deus também, a nossa ideia de separação, que é o Espírito Santo, que ele nos traz os reflexos da paz do céu. Então, ele tem um modo de desfazer os obstáculos que estão obstruindo na nossa mente a paz, mas para que ele possa fazer isso, primeiro nós temos que escolher oferecer a ele, abrir para ele aquilo que está obstruindo a paz. E como que nós podemos, então, abrir isso para ele se nós não estivermos cientes? E aí entro aqui as primeiras lições, principalmente, as lições do sem, com o desfazer, que são que é um material que nos dá uma substância de modo a compararmos os nossos pensamentos com o pensamento do curso. Então, as primeiras lições, elas aparentemente, então, elas contêm tão pouco conteúdo, vamos dizer assim, da maneira descrita, que, tipo assim, nas primeiras 3, pede para pensar 3 vezes ao dia, parece tão superficial, assim, pouco até, quando, na verdade, Jesus está apenas contornando o ego e fazendo com que isso não é uma orientação ao pé da letra, mas a quem esteja fazendo a primeira vez, ele pede realmente que faça isso, porque quem está fazendo pela primeira vez não está ciente do tomador de decisões, e não é o ego que vai aprender a fazer esse curso. Se não fosse assim, se Jesus não tivesse feito cuidadosamente esse curso, ele facilmente poderia cair nas mãos nós identificados no ego, no sentido de usarmos o curso para melhorar o ego. E não é essa a função do desfazer do sistema do pensamento. Então, melhorar o ego é a mesma história que Jesus trouxe para Ellen, que eu sempre cito aqui, que é quando lhe pergunta o que é o melhor a se fazer quando você está num deserto. Então, o que é o melhor a se fazer quando o nosso pensamento está no ego? E o melhor a se fazer quando você está no deserto é sair do deserto. Não é desperdício de tempo, de energia, de recursos, tentar mudar o deserto, tentar trazer inovações e tecnologias para ele, sendo que ele ainda continua tendo a característica de deserto. É bem mais útil sair do deserto e aplicar esses recursos onde eles podem realmente florescer, onde eles podem realmente trazer resultados positivos. E assim é o sistema do pensamento do ego. O melhor a se fazer quando você está no sistema de pensamento do ego, e se está sofrendo por isso, não é tentar melhorar esse sistema de pensamento como muitos cursos de autoajuda e de psicologia, de outras formas de que se dizem espirituais, mas que não voltam o pensamento a Deus, ao Espírito Santo, se dizem, que são um modo de tentar melhorar o pensamento dentro do ego. Tentar pensar só com o lado aparentemente positivo do ego, com o lado elevado, e ignorar o mais negativo, e isso é tentar melhorar o deserto. Então, quando nós estamos no deserto, melhor é deixar o deserto, e assim, as lições também, esse desconstruir, elas estão aí para nos ensinar a nós deixarmos o deserto, deixarmos de pensar com o ego. Então, embora que possam até parecer simplórias, mas quando nós realmente permitimos que façamos essas lições no sentido de
usarmos isso para comparar o sistema de pensamento do ego com o que o Espírito Santo está nos ensinando ali. E o resultado das lições que vêm do Espírito Santo acaba nos mostrando um mundo bem diferente do ego. Acaba nos mostrando um mundo onde nós somos responsáveis pelos nossos próprios pensamentos, onde embora, apesar de sermos responsáveis, não significa que estamos certos no nosso pensamento individual e que a salvação, ela, de fato, é nós voltarmos a pensar com os pensamentos de Deus, voltarmos a pensar com os nossos pensamentos que o nosso ser real tem, e não com as alucinações, porque os pensamentos que pensamos ter aqui no mundo, individualmente, quando nossa mente não está alinhada ao Espírito Santo, nós estamos, o nosso ser real está dormindo e estamos sonhando, e dentro do sonho, a nossa consciência, identificada com uma imagem de sonho, na verdade, sonho é alucinação. Está alucinando com o sistema de pensamento do ego. E as primeiras lições vêm para questionar esses pensamentos do ego, essas alucinações, porque até então, até questionarmos, até chegarmos a esse ponto, essas lições são muito verdadeiras, porque é em cima delas que o mundo todo roda. Todas as leis do ego se baseiam nessas lições que as primeiras lições do curso justamente questionam. Então, o embasamento do mundo, o embasamento da separação e do ego, ele foi feito justamente para ser assim, para o ego se perpetuar. Só que o custo que nós pagamos por isso, como a gente já viu, é alto demais, e o que ele tem a oferecer não é digno de um filho de Deus, então não é digno de nós. Então, por isso que existe dentro de cada um uma consciência, ainda que se nós a ouvirmos e olharmos atentamente ao mundo do ego, que é o mundo perceptual, vamos saber que alguma coisa não está certa. Não pode ser assim. Um pai amoroso não criaria tal mundo ao seu filho, e também de nada adianta questionar se o pai fez o mundo perfeito e o filho que estragou tudo, e o filho que pecou e que estragou o que já era perfeito. Porque se o pai fez a perfeição só é perfeita quando o imperfeito não entra nela. Então, se o Pai criou um mundo perfeito, é impossível que nós tenhamos estragado tudo. É impossível que nós tenhamos nos separado de Deus e feito um mundo separado. Mas nós podemos alucinar com isso. Nós podemos pensar que fizemos isso e acreditar nesse pensamento, nessa alucinação. O que é o que de fato aconteceu? E dentro dessa alucinação, nós já sabemos que tem uma parte da nossa consciência que, devido à culpa por pensar separação, decidiu fugir da mente, fugir de Deus e se identificar numa consciência individual. E essa consciência individual, pela sua origem, de onde que ela veio, essa individualidade, ela veio da separação. Sendo da separação, ela é do ego. Então, ela segue as leis do ego, e isso parece ser o mundo real aqui. Um mundo que aparentemente as leis físicas comprovam que seja a realidade daqui. E agora nós temos as questões do curso de milagres que vêm, as lições que vêm questionar, principalmente nas primeiras lições, quem está refazendo as lições, ou quem já fez uma vez sabe que é assim, o quanto que as lições estão questionando como que isso pode ser verdadeiro, e mais do que isso, estão nos mostrando de como que podemos escapar disso, como que podemos mudar a nossa mentalidade simplesmente aceitando a mentalidade do Espírito Santo.
Não é nós que vamos fazer o pensamento certo, porque nós, na nossa consciência individual, nós somos aquele que está doente. Nós somos aqueles que precisam da salvação. E o Espírito Santo, ele foi criado por Deus e oferecido à nossa mente adormecida para justamente ser aquele que traz que traz a condição de cura da nossa mente. Então, nós somos o paciente, o Espírito Santo é quem tem a cura, então, ele é o doutor, ele é aquele que detém para nós o sistema de pensamento certo, ele guarda ainda a mentalidade certa por nós, ele aguarda por nós, e ele nos ensina a nós voltarmos a acessá-la. Então, se a nossa mente certa ainda está junto a Deus, porque é impossível separar de Deus, dentro do sonho, o Espírito Santo representa isso, o Espírito Santo é aquele que nos acompanha dentro do sonho, mas está ciente da condição de céu, então ele tem a realidade. E ele pode, sim, nos mostrar o equívoco do sistema de pensamento que a separação trouxe, que a individualidade trouxe. E para nós nos darmos conta disso e assumirmos nossa responsabilidade, unicamente nós que fizemos a separação, assumirmos essa responsabilidade e largarmos isso para ele, para ser desfeito pelo Espírito Santo, por ele, por isso que o Espírito Santo nos traz essas lições de desconstruir o sistema de pensamento, ou nós não iríamos saber que existe um outro modo de pensar. Então, as primeiras lições, elas são fundamentais no processo de reversão do sistema de pensamento, e são fundamentais porque a salvação é uma decisão que nós temos que tomar, e como que vamos tomar se não estivermos cientes de que há uma alternativa? Então, o Espírito Santo, ele, através desse sistema então, de mudança de pensamento, de reversão de pensamento, ele abre caminho para que nós, como observadores, como tomadores de decisão, passemos a estar cientes que estamos dissociados do ego, nós não somos o ego, e passemos a observar o que o ego nos oferece no seu universo, e passemos mais do que observar, questionar se isso pode ter vindo do único Criador da fonte de vida, se isso pode ser um pensamento de Deus. E se não pode ser um pensamento de Deus, não é real, não existe. Se não é real, não existe, é alucinação, é imaginação, então é algo que precisa ser largado. Como que vamos desfazer isso? Ora, nós somos os doentes, nós não vamos desfazer isso. Quem vai desfazer isso, apesar de não ser nós, está dentro de nós o sistema de pensamento que vai desfazer isso. E é o sistema de pensamento do Espírito Santo. É o sistema de pensamento do Espírito Santo que vai desfazer a nossa confiança no ego, que vai desfazer aquilo que nós acreditávamos dentro do ego que era verdadeiro, e por esses questionamentos, tais como as lições apresentam, nós aprendemos a ver um outro mundo. Ainda é um mundo de sonho, mas já é um mundo de sonho que não se opõe a Deus. É o mundo feliz, ou o mundo real, ou o sonho feliz, como o curso várias vezes se refere. É para isso que o curso nos direciona, para nós voltarmos a nossa mente ao Espírito Santo. Como lá no final das lições, quem
já terminou alguma vez as lições, sabe que lá no final Jesus diz, e agora te entrego nas mãos do Espírito Santo. Quando o desfazer da nossa crença no ego está concluído, nós estamos prontos para, sem medo, aceitarmos a nossa aproximação de Deus e do nosso ser, e assim o Espírito Santo pode nos conduzir de volta à paz. E a motivação para isso, além da paz, é de que realmente só o Espírito Santo sabe nos fazer felizes. O ego nunca nos fez felizes. O ego nunca foi um sistema de pensamento que trouxe algo que nós aceitaríamos para nós mesmos se nós tivéssemos a consciência da totalidade disso. Então, para nós não vermos o todo, o ego dividiu nossa consciência com a nossa autorização em bilhões de consciências individuais. Então, nós não temos o alcance do todo. A nossa mente consciente não está ciente da abstração total da mente. Ela não consegue ver o todo, e por isso que, enquanto consciência individual, nós precisamos do desconstruir das lições do ego, do desconstruir que essas primeiras lições nos trazem. E um outro alerta que eu gostaria de trazer aqui é que o desconstruir, se nós o fizermos, vamos chamar assim de levianamente ou sem colocarmos a nossa real vontade na cura, ele pode nos trazer culpa. Culpa no sentido de nós compararmos o sistema do pensamento do ego, reconhecer o que ele faz, o quanto ele é contrário à vida, o quanto ele representa a morte, e nós nos sentirmos culpados, porque enquanto a nossa mente se identifica com o sistema do ego, ela facilmente aceita a ideia de que ela é o próprio ego, que é o que o ego nos ensina. O ego tenta o tempo todo nos ensinar que nós somos ele, porque o ego não existe, mas a nossa mente existe, então o ego quer que nós pensemos, que nós pensemos que somos o ego, e assim o ego se perpetua. E se nós estivermos nessa mentalidade, aprender um sistema que desconstrói esse nosso sistema de pensar no ego, pode trazer culpa, porque vamos nos sentir responsáveis por aquilo que estamos vendo que é insanidade. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina claramente o quanto que o ego projetou para nós, embora que nós o aceitemos para nós, não é isso que nós somos, que nós fizemos. Isso é do ego. A nossa única responsabilidade foi aceitar o ego como verdadeiro. E é isso que tornou ele real. E nós podemos, da mesma forma como nós aceitamos ao ego, nós podemos decidir e retirar nossa aliança do ego e decidir a favor do Espírito Santo e pensar segundo os pensamentos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá nas lições o seu modo de pensar. Nós temos um curso em milagres, todo ele que são pensamentos alinhados ao Espírito Santo, podemos sim fazer uso deles, e quanto mais a nossa disponibilidade for para aprendermos com o Espírito Santo, mais nós vamos aprender a ouvir essa voz do Espírito Santo dentro de nós mesmos, sem precisarmos aparentemente ajuda externa ou termos que fazer um momento especial para isso. Então, o curso, ele vai no sentido de desfazer aquilo que obstrui a presença do Espírito Santo da mente certa, que obstrui a paz,
E uma vez desfazendo isso, não é o nada que surge. Quando nós desobstruímos ou quando retiramos aquilo que está bloqueando a paz vem naturalmente à nossa mente. Os pensamentos de Deus voltam a ficar cientes no nosso modo de pensar naturalmente, porque eles nunca deixaram de estar lá, apenas estavam ocultos. Como Jesus também faz a comparação com a escuridão. Enquanto nós acreditarmos na escuridão e as nossas crenças obstruem a luz, então nós não vemos ou não sabemos da nossa realidade, nem do nosso ser, nem de quem nós somos. Mas no momento que nós desobstruímos os obstáculos da luz, e é a crença de separação, no momento que aceitamos isso, que o Espírito Santo tem, através da verdade que ele nos apresenta, ele nos traz de volta a consciência de que nós estamos em Deus, então ele obstrui isso que estava escondendo a luz, automaticamente a luz vem a nós de novo. Então, a verdade chega à nossa consciência e nos traz de volta a lembrança de quem nós somos e a lembrança do reino de Deus. E isso é função do Espírito Santo, mas ele não pode fazer nada sem a nossa aceitação, sem o nosso convite. Então, nós precisamos, de fato, saber reconhecer o ego para sabermos que ele é insuficiente para nós, porque nós, como filhos de Deus, somos dignos da totalidade do reino de Deus, dignos da paz. E nisso o Espírito Santo nos traz isso de volta. Então, primeiro desfazendo aquilo que está obstruindo, depois nos aproximando de Deus e nos deixando prontos na porta do céu, que é quando Deus dá o último passo, que é transformar de novo percepção em conhecimento. Mas antes dessa transformação, a nossa percepção precisa estar corrigida. E o Espírito Santo, então, tem essa função. E as primeiras lições, então, são fundamentais para esse desfazer das nossas próprias crenças, para que saibamos que isso que o ego dizia que era nosso mundo, que era um modo de pensar nosso, é apenas uma projeção, é apenas uma crença que teve validade na nossa mente, e por isso que ela se tornou para nós real, mas o poder para ela parecer real ainda estava na nossa mente. E assim nós podemos olhar de volta para isso, e olhar de volta apenas o tempo suficiente para reconhecer que o sistema que o mundo se baseia é falso. Se nós permanecermos mais que isso, vamos acabar dando realidade a isso. Então, reconhecendo que o sistema de pensamento do mundo, ele era baseado apenas em crenças, no que é falso, reconhecendo isso, nós estamos prontos para voltar ao Espírito Santo e largar esse nosso próprio pensamento atrelado ao ego, ao Espírito Santo, para que ele o desfaça por nós. Que ninguém se preocupe como que vai desfazer o sistema de pensamento do ego. Não é nossa função desfazer. O Espírito Santo desfaz. Seria como que nós vamos desfazer a nossa escuridão. Não é nossa função desfazer uma escuridão. É nossa função aceitar a lâmpada de volta, a luz de volta. É a luz que vai desfazer a escuridão. Assim, o Espírito Santo vai desfazer em nós aquilo que obstrui a nossa consciência de quem que ela é como Cristo, mas é nossa função, então, sim, levar as nossas crenças que dão realidade a esse mundo ao Espírito Santo, levar para ele e largar para ele, para que ele possa fazer a sua função, que é a expiação, que é a salvação.
Então, aceitar a expiação para nós mesmos, a nossa única função aqui, e para isso é sinônimo de aceitar, então, o sistema de pensamento do Espírito Santo. Mas antes de aceitar o sistema do pensamento do Espírito Santo, precisamos reconhecer o sistema de pensamento do ego, ou não saberíamos do que precisamos nos libertar, do que precisamos largar. Então, as primeiras lições nos ensinam a comparar, a reconhecer o que é o pensamento do mundo e reconhecer que há um outro modo de pensar e que esse está no Espírito Santo. Como que nós vamos nos sentir ou agir ou fazer dentro do Espírito Santo? Isso é automático. A nossa mente, ela segue ao sistema de pensamento ao qual ela está servindo. O próprio corpo como instrumento de comunicação, e corpo que eu digo é físico e psicológico, nosso modo de pensar aqui, ou ele segue ao ego, ao sistema de separação, ou então quando nós aprendemos a diferenciar da nossa real vontade, que é a mesma vontade de Deus, e aprendemos a reconhecer o ego, assumimos a nossa responsabilidade sozinhos por termos aceito ao ego, e assim devolvemos a parte da nossa mente que acreditou e que gostou do ego ao Espírito Santo, e ele faz o restante por nós. A nós nada mais é pedido, e nisso a escuridão desaparece e a luz volta a brilhar na nossa mente. E nós estamos prontos de novo a voltarmos a saber quem que nós somos. Por isso, a importância fundamental dessas primeiras lições do curso em Milagres, no sentido de desfazer um sistema de pensamentos do ego. E cuidando ainda para que isso não, para que o sistema do pensamento do ego não se apegue à culpa na nossa mente, porque se houver culpa, nós temos mais um sistema de pensamentos, mais um material para ser desfeito. A culpa não é nossa. A culpa, ela só vem quando nós pensamos com o ego, mas o mundo foi feito pelo ego e não por nós. Então, nós podemos retirar nossa aliança do ego e recolocá-la ao Espírito Santo. E lá, mais adiante, as lições do curso em Milagres nos aproximarão cada vez mais do Espírito Santo, da mente certa e de Deus, ao ponto de revertermos totalmente o sistema de pensamento do qual nós, aparentemente, dentro do ego, nascemos aqui no mundo. Então, isso achei, assim, de trazer agora, nesse início do ano, então, esse pequeno comentário sobre a dinâmica das lições, a sua importância e o quanto elas são fundamentais para a cura da nossa mente, para nós voltarmos a ter a condição de que a lembrança de quem nós somos como Cristo e como Deus seja restaurada à nossa consciência. De minha parte aqui hoje, então, é isso. E estamos abertos aqui à interação. Até não tive nenhum chamado enquanto eu falava, mas estou aberto, então, aqui agora. A Soraya, por favor, só abrir o microfone. Ingrid, na sua trajetória, porque eu estou começando agora, né? Então, na sua trajetória, assim, esse trabalho, não é quando eu reconheço a mente do ego, não é? Eu reconheci a mente do ego, eu reconheço que isso é uma construção minha, que eu que construo, e eu entrego isso, não é, ao Espírito Santo para que eu tenha paz, porque a mente do ego ela é conflitiva, ela traz uma guerra, ela traz um desconforto, como se você está sempre angustiada, sempre ansiosa, sempre entristecida, enraivecida, porque as coisas deveriam ser da forma como o ego quer, né? Como a gente
Fala. E, assim, na sua vivência, assim, na sua caminhada, queria que você assim, falasse um pouquinho da sua caminhada, assim, sei, assim, que você falasse um pouquinho, como é que foi isso para você, assim, porque Como realmente é que é está uma sendo? luta, né? Porque é uma luta diária. Hoje, várias vezes, eu fico assim, gente, eu não estou na mente, não estou na mente certa, porque olha só, mente certa você tem paz, aí você fica um segundo na paz. Aí daqui a pouquinho de novo, eu falei assim, gente, é uma coisa que fica o tempo todo. Eu falei assim, gente, será que porque fica para lá e para cá, para lá e para cá? Eu falei, gente, é uma coisa assim. A vigilância, eu acho que eu captei, a Soraya, o que você que era o que você trouxe ao pedir da minha experiência, e de fato, quando coloquei que nós somos os doentes, é que isso só acaba quando nós fizermos parte do despertar já, do lado dos despertos, como Jesus, como os demais que já largaram o ego. Então, de nós é requerido a vigilância nessa prática, então, em mim é requerido agora, como desde o primeiro momento, e por que é assim? Porque nós aprendemos primeiro intelectualmente, mas o coração, ele não acompanha o intelecto no sentido de quando olha para o mundo. Quando nós praticamos o perdão, quando fizemos um instante santo sobre um caso específico e de fato largamos nisso, e vem no instante santo vem a paz. Nós sentimos eu posso sentir o desfazer, mas pouco tempo depois, no momento seguinte, com outra situação, quando vê a emoção, o coração acredita de novo na separação, e isso é assim enquanto houver um único pensamento ainda não corrigido na mente. Então, a vigilância, ela é requerida o tempo todo. O que existe é que começa a ser mais fácil, vamos dizer assim, no sentido de ser mais rápida a tomada de decisão pelo perdão e voltar à paz numa situação que foi projetada pelo ego para trazer o sofrimento mesmo, para trazer culpa, para trazer medo, porque esse é o alimento do ego. E quando a gente rapidamente dá-se conta, eu estou falando então da minha pessoa, quanto mais rápido nós dermos conta disso e largarmos ao Espírito Santo, mais rápido vem essa paz, e também é possível, assim, mensurar pensando anteriormente, enquanto muitas situações trariam extremo desconforto e elas não trazem mais, enquanto que tem outras que ainda trazem. Por quê? Porque ainda há culpa na mente, porque o coração ainda dita uma coisa, ou a emoção não está ainda totalmente alinhada à razão, porque a razão já pensa o sistema de pensamento do Espírito Santo, mas inconscientemente ainda há coisas a serem desfeitas. Ainda a expiação não foi aceita totalmente. Ainda, e enquanto houver ainda um único pensamento a ser corrigido, é natural que o mundo aparentemente se apresenta do jeito como ele se apresenta. Então, estamos aprendendo, o que estamos fazendo aqui, nesse processo? Aprendendo aonde está o nosso verdadeiro tesouro, aonde que está o nosso investimento. Em alguns momentos, a emoção ainda vai dizer que está em algumas coisas físicas, porque ainda existe para ser corrigido aquele desejo de separação de Deus, lá no inconsciente, ele ainda existe. Então, é preciso também tomar muito cuidado para não se sentir culpado por estar no processo de cura e não ao ficar sabendo intelectualmente ou pela razão da primeira vez, saber tudo e não se sentir salvo, não sentir isso ainda no coração o tempo todo, e sim só nos instantes santos, só quando está
conscientemente com a mente voltada ao Espírito Santo. Então, isso é uma realidade, mas a outra realidade é que também a cada dia fica mais fácil de estar no mundo e não ser no mundo. A cada dia fica mais fácil de, embora na superfície possa parecer que, porque o mundo projetado pelo ego foi feito para ter problemas o tempo todo. Então, embora que problemas venham ainda, mas na superfície existe já uma paz. Existe uma paz que não é abalada, embora que na superfície se tome consciência ainda, e a emoção às vezes bate nessa consciência, mas é uma coisa que o curso a prática me ensinou, então, é voltar de novo dentro de si ao tomador de decisões, voltar de novo a se centrar. Quando a emoção, quando a superfície tenta pegar alguma coisa e a gente segue por um momento dentro daquilo, deslancha mesmo, quer seja por alegrias do ego, quer seja por tristezas do ego, mas dar-se conta que isso não é a nossa realidade. O meu investimento não está mais nisso, embora que algumas vezes ainda esteja ou não estaria acontecendo. Então, dar-se conta cada vez mais. Então, e isso faz parte de todos que estão aqui na condição de aprenderem a aceitar a expiação para si mesmo. Todos que estão ainda identificados com uma consciência individual. Quem ainda tem consciência de um corpo físico ou de um corpo psicológico, aceitar a expiação para si mesmo é o que é a necessidade que todos temos em comum, independente de ser aquele que caiu o primeiro dia no curso em milagres ou aquele que está prestes a ter o deslocamento total da mente para ser um Cristo e nunca mais ter uma consciência individual. Então, essa necessidade, ela existe em todos, enquanto ainda não houver essa aceitação completa, o que não significa que já somos totalmente do ego. Como Jesus, às vezes, fala lá mais adiante no curso, ele fala para nós, já não estamos mais totalmente enlouquecidos, já não estamos mais totalmente presos na ignorância do ego. E por isso que a gente fala que é um processo, que na verdade a expiação não é um processo, é uma única decisão, mas nós estamos aprendendo a tomar essa decisão final e aprender, assim como o perdão só acontece uma única vez, mas então o que estamos fazendo quando falamos o perdão? Aprendendo a como fazer esse único perdão e as benéfices dessa aprendizagem, esses pequenos perdões que nós vamos fazendo, já vão nos trazendo os milagres, e é os milagres que comprovam a nossa mente a verdade de Deus, e não aquilo que nós aprendemos intelectualmente. Então, a emoção segue aquilo que o mundo parece que está nos mostrando, mas, ao mesmo tempo, nós já, à medida que a jornada vai seguindo, vamos aprendendo que a emoção também, ela engana, ela não é verdadeira, ela é apenas um aferidor, porque a emoção dentro do ego é ego, mas a emoção no perdão, ela é aquela que reconhece a unicidade, e isso se torna muito verdadeiro, mas enquanto a mente não está totalmente curada de todos os bloqueios, ela desfez boa parte dos bloqueios, mas enquanto tiver um único, esse também ainda terá que aparecer. Por isso que ainda terá que ser desfeito. Por isso que aparentemente parece que há uma oscilação, então, entre sentir os reflexos da paz, sentir-se num estado já de confiança no amor de Deus, e ora sentir-se pesaroso, sentir
o peso da culpa, o peso do pensamento da separação. E outra coisa também, não há como pular etapas. Querer, diante do primeiro obstáculo que aprendemos a desfazer, pular imediatamente para o colo de Deus, para o colo da eternidade, sem desfazer a totalidade das culpas da mente, porque elas nos puxarão de volta. Por isso também se diz que é um processo. Deixa eu ver aqui da Sabrina, ela colocou aqui no chat. Ing, os bloqueios ao amor são sempre as questões que se apresentam no momento e nos confundem. Então, momento a momento que percebermos esses bloqueios, reconhecemos e mudamos o sistema de pensamento, disponibilizando a mente para a correção do Espírito Santo. Isso requer fé e disponibilidade. Exato, é momento a momento, dia a dia, essa é a nova função do tempo, dar-nos tempo para desfazermos aquilo que levamos tanto tempo para acreditar no ego. Agora vamos querer, num segundo, desfazer isso tudo, sendo que nossas crenças inconscientes ainda estão ali. Então, ao invés de sentir culpa, se eu estou no começo e acho que vou demorar, nós podemos nos sentir agraciados e felizes por, pelo menos, estarmos já no retorno da consciência da nossa mente, porque no momento que nós decidimos pela guinada para a cura, nesse momento, o nosso caminho já está traçado pelo Espírito Santo. E ele vai nos trazendo, aos poucos, gradativamente, tudo que precisa ser desfeito. Por isso que pode parecer que, depois de algum tempo, ainda situações ainda acontecem que talvez o ego poderia dizer, não, você não deveria mais ter nenhum problema na tua vida. Mas isso aqui não é vida. Eu estou aprendendo que a vida não está aqui. Esse aqui é o reino dos problemas. Então, estou aprendendo a como eu acreditei nesse reino e eu posso, na mente, sair desse reino. E isso, por enquanto, é em casos específicos de perdão, mas, pela prática, isso vem a ser uma atitude para todo esse universo. E aí o mundo do reino do ego vai deixar de parecer que existe. Vai desaparecer um mundo de ego, um mundo de separação, quando a mente estiver totalmente curada e só ciente do reino de Deus. Não sei se te ajudou essa resposta, Soraya. Pessoal, mais alguém aí? Bom, eu fico agradecida por mais esse momento que nós compartilhamos aqui para reforçar a nossa decisão, que ninguém venha ao curso se não tivesse tomado já a decisão pelo Espírito Santo, e reforçar em nós a força pela nossa decisão para a cura da mente. É isso que fizemos uns aos outros, e no Espírito Santo. Ele que nos conduz e nos guia nessa jornada para fora daquilo que pensamos que fizemos a Deus. Gratidão por ser assim. E alguém tem algum comentário ainda que gostaria de trazer aqui antes de encerrarmos a gravação? Não? Então eu vou encerrando aqui. Toda a gratidão pela salvação providenciada por Deus a nós.